Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se a gente quer romper, a gente vai precisar de fé em 3 etapas: fé para começar, fé para permanecer e fé para concluir. Tem muita gente que tem fé para dar os primeiros passos, mas o desafio maior não é ter fé no início. No início a gente está empolgado, a gente está eufórico, a gente está animado. O desafio é ter fé para permanecer quando tudo que você vê é diferente daquilo que Deus disse que faria. Irmão, Noé, a Bíblia diz que ele está construindo algo para um tempo que nunca se viu. Alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que até aquela época não havia chuva. Porque no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, vinha uma névoa debaixo da terra que irrigava todas as coisas. Então existe uma linha teológica que acredita que a primeira vez que a chuva acontece é no dilúvio. Irmão, Deus ele é tão... Vamos combinar só entre a gente aqui. A mão de Deus para fazer é tão pesada que a primeira vez que chove já é um dilúvio, irmão. Então Noé está se preparando para algo que ninguém nunca viu. Mas qual que é a chave? Deus falou. Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda a pregar. Ninguém nunca viu, mas Deus falou, é tudo que eu preciso. A Bíblia diz que Abraão, quando foi chamado para um lugar que ele não conhecia, ele foi porque Deus falou que era para ir. Abraão viu a terra? Não, mas pela fé ele já confiava numa cidade construída com alicerces, o construtor é o próprio Deus. Então Pedro, quando Jesus chama ele, olha o que Jesus fala: Pedro, vem e eu farei você pescador de homens. Jesus está falando de convite, processo e propósito. O convite é vem, o processo é eu farei. E o propósito é o propósito pelo qual Pedro nasceu. Pedro não sabia que tinha o início de uma igreja primitiva na história. Pedro não sabia que ia ter perseguição. Pedro não sabia que ia ter que fazer cultos nos subterrâneos. Pedro não sabia. E é por isso que Deus não mostra todo o processo. Irmão, se Deus mostrasse pra gente todo o processo, a gente não entraria com ele nessa história. Se Deus tivesse me mostrado deslealdade, perseguição, desafios financeiros, talvez eu não teria sonhado em poder estar integralmente envolvido com o ministério. Deus, deixa eu fazer o seguinte, de vez em quando eu prego. Se Deus tivesse mostrado para você o processo que seria ser um imigrante numa terra estranha, talvez 70% de quem está aqui não teria se submetido. Mas é por isso que Deus mostra uma visão de futuro e não mostra o caminho até lá. Por quê? Porque no meio do caminho os nossos olhos naturais não vão servir mais, irmão. A gente precisa fechar os nossos olhos e começar a adquirir a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Isso é fé. Pega essa chave. Fé significa enxergar o que Deus fala. Vocês estão comigo ainda? Fé significa enxergar aquilo que Deus fala. Vamos fazer um exercício aqui. Fecha os olhos, por favor. Todo mundo, fecha os olhos. Ninguém vai pegar sua bolsa, não. Fica tranquilo. Fecha os olhos. Eu quero que você imagine um elefante branco estacionado do lado do teu carro quando você sai do estacionamento. Aí imagina que tem um jockey em cima dele com a blusa da Argentina. Quantos conseguiram imaginar isso? Levanta a mão, por favor. Quantos? Deixa eu ver. Ok. Você viu isso? Não. Mas quando eu falei, algo foi construído dentro de você. Pega isso, irmão. É um exercício quase infantil, mas ele é didático para a gente ter um entendimento. Quando os meus olhos se fecham, as visões que eu tenho começam a ser construídas por aquilo que eu ouço. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que Paulo diz que nós não caminhamos por vista, mas por fé. E é por isso que o meu conselho prático para a gente nessa manhã é que tem momentos em que a gente precisa fechar mais os olhos e ouvir mais a Deus. Porque a gente está olhando e naturalmente não vai dar, não vou conseguir, não vou chegar lá. Mas se eu fecho os olhos, Deus está falando: filho, você é mais do que vencedor, você é vitorioso, você é livre, você é meu. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Olha o que Deus diz a nosso respeito. 1 Tessalonicenses 1,4. Você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9. Você é chamado por Deus. 2 Coríntios 5,17. Você é nova criatura. 1 Coríntios 6,9. Você é templo do Espírito Santo. E é por isso que eu estou engordando um pouquinho, estou largando o templo. Efésios 1,7. Perdoado de todos os seus pecados. Gálatas 3,14. Você é livre do peso da lei. Gálatas 3,9, você é abençoado. Apocalipse 12,11, você é vitorioso. Alguém pode dizer glória a Deus, pelo amor de Deus. João 8,32, você é livre. Efésios 6,10, você em Deus é fortalecido todos os dias. 1 Pedro 1,24, você é curado pelas feridas de Jesus. Romanos 8,1, somos livres de toda condenação. Romanos 8,17, somos herdeiros de Deus. Romanos 8,37, somos mais do que vencedores. Então pega isso, irmão, olha para cá. A nossa crise começa quando a gente tenta encontrar, olhando no espelho, as armas que a gente precisa para viver o que Deus prometeu. Porque a gente não vai encontrar. Não é no espelho que você vai encontrar o que precisa, porque não tem a ver com você. É no teu interior que você vai acessar o que precisa, porque tem a ver com o que Ele já depositou. A gente vê isso em Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo, você vai conduzi-lo durante o deserto, você vai levar para a terra prometida. Ele fala, mas quem sou eu? A resposta de Deus é, eu estarei com você. A pergunta de Moisés basicamente é, mas quem sou eu? Ele olha para a estatura, baixo. Ele olha para a dicção e para a oratória dele, gago. Ele olha para o contexto dele, está dentro do palácio. Ele olha para a história dele, foi criado a leite de pera. Ele olha para ele e fala, mas quem sou eu? Aí Deus fala, filho, não tem a ver com você. Tem a ver com uma palavra, eu estarei com você. Davi, no vale da sombra da morte, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque eu estarei com você. Então, naturalmente, eu olho para o André. Vamos lá, André, imagina só. Vamos imaginar que Deus tenha dado uma palavra. Filho, por misericórdia e graça, eu vou tirar você daqui e vou colocar você para ser parte de um avivamento de brasileiros no sul da Flórida. E vamos imaginar que eu tente enxergar no espelho as ferramentas e armas que eu preciso para essa jornada. Eu vou falar, eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou dependente da graça, eu sou, pai, eu não consigo, eu sou limitado. Aí Deus fala, tá, agora fecha os olhos. Agora deixa eu falar quem você é comigo. Eu sou contigo, eu vou te dar graça, eu vou abrir portas, a provisão não vai vir da mão de homens. Eu vou mover pessoas em generosidade, eu vou conectar famílias que vão entender o que eu quero fazer. É Deus falando, filho, não tem a ver com você, tem a ver com a palavra que eu depositei em você. Você está comigo ainda? Pega a história de José. Não existe nenhum relato bíblico que fale a respeito de uma capacidade. Cara, isso é muito forte. Não existe nenhum relato bíblico que fale sobre uma capacidade fora da média na história de José. O único relato que fala de algo em José que destaca ele é algo que ele ganhou, não é nem algo que ele fez. Ele ganhou do pai uma capa colorida. A Bíblia não fala José, ele era incrível, José, ele era forte, José, não. José ganhou uma capa colorida do pai. Pega isso, irmão. Até que um dia, José teve uma visão. José estava dormindo quando teve a visão. José não viu naturalmente. José está dormindo. Quantos aqui dormem de olhos abertos? Levanta a mão e deixa eu te ver. Tem alguém que dorme de olhos abertos? Não, que tem uma ou outra pessoa que consegue. É um fenômeno, você já viu? O cara está tão cansado, o cara está dormindo de olho aberto. Você nunca viu ninguém dormir de olho aberto? É medonho. Procura no YouTube, você vai achar. Procura depois, ok? Você que está no YouTube, procura depois, irmão. Me ajuda aí. José está lá de olhos fechados e tem uma visão. Deus fala do futuro dele, enquanto os olhos dele não funcionam. Quando os nossos sensores estão desligados, o nosso espírito está ligado, irmão. E é isso que o inferno tem usado para parar muita gente dentro da igreja. Irmão, olha para cá. Uma geração que tem uma fé sensorial acha que estar cheio de Deus é se sentir arrepiado. Irmão, cair no Espírito é fácil, difícil é andar no Espírito.
Difícil andar no Espírito. Sentir um arrepio quando tem 300 pessoas clamando junto com você, um ambiente de fé, intercessão. Irmão, isso não é difícil. Difícil é no dia mal, quando a notícia mal chega, é você fechar as portas do carro. Quantos já fizeram isso, irmão? No início da minha conversão, várias vezes eu parava o carro, botava um louvor, me derramava na presença, falava: Deus, me ajuda, eu não consigo. É quando não tem ninguém ali do seu lado falando: você vai conseguir. É quando você fecha os olhos e deixa a própria voz de Deus falar com você: filho, eu sou contigo. A palavra de Deus diz, olha o que Jesus disse: se você beber do que eu tenho para você, você não só vai deixar de ter sede, como do teu interior vão começar a fluir rios de água viva. Deus está falando, a chave está dentro, irmão, não está fora. A visão que Deus deu para José, Deus deu dentro, não deu fora. A capacidade que Deus deu para Moisés, Deus deu dentro, não deu fora. A maior loucura da história de Davi aconteceu com aquilo que Deus fez dentro, não com aquilo que Deus fez fora. Irmão, olha para mim, Davi é um dos primeiros, ou se não o primeiro Uber Eats da história da Bíblia. Você sabia disso? É sério. Davi foi entregar comida para os seus irmãos. Davi está lá com uma entrega, ele tinha uma entrega. Qual que era a entrega? Comida. O que ele não sabia é que no meio de uma entrega tinha uma comida. Deus ia mudar a história da nação e dele para sempre. Então olha para Davi, estatura baixa, armadura, nem cabia, no exército não estava listado, naquele dia só entregava comida, mas o que ele fez? Derrubou um gigante que ninguém conseguia derrubar. Qual era a chave de Davi, irmão? Ele viu o invisível, ele creu no impossível, ele acreditou no inacreditável. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Uma igreja persistente é uma igreja gloriosa. Uma família persistente é uma família que vive promessas. Um homem persistente é um homem que não tem uma jornada inconstante. A persistência é algo indispensável para quem quer construir uma história com Deus. Os nossos desafios nem sempre são saber lidar com os topos, mas muitas vezes, Malaquias, o nosso desafio é saber lidar com os vales. Os nossos desafios nem sempre são lidar com o dia bom, mas normalmente a gente tem muitos desafios quando precisa se posicionar no dia mal. Mas eu quero profetizar algo sobre você antes da gente entrar nessa palavra. Você vai dar conta. Você já venceu desafios maiores, você já enfrentou gigantes maiores. E se você está de pé é porque nenhum deles parou você. Eu profetizo em nome de Jesus, você e a sua casa permanecerão aonde o Senhor colocou você. Você recebe isso, diga amém. Fala para alguém perto de você, você vai dar conta. Vamos, fala para alguém, encoraja alguém, dá um sorriso para quem está do seu lado, fala: irmão, você vai dar conta. Eu creio nisso, eu profetizo. O ambiente que testemunhou os seus fracassos vai testemunhar os seus milagres. Você crê nisso? Primeira coisa que eu quero falar sobre persistência é que conceitualmente existe uma diferença gritante entre o que é insistir e o que é persistir. Por mais que às vezes a gente confunda os temas, persistência não tem nada a ver com insistência. Insistência significa forçar uma porta que Deus nunca abriu. Persistência significa permanecer até que Deus cumpra o que Ele prometeu. Insistência significa a gente insistir em um projeto pessoal. Tem muita gente que faliu empresas, que liquidou patrimônios, que perdeu casamentos, que abriu mão de amizades, que desfez alianças. Por quê? Porque está insistindo em algo que Deus nunca te pediu para fazer. A persistência não. A persistência, ela vai te cobrar muitas coisas, mas o preço da persistência nunca vai ser a tua família, a tua pureza, o teu ministério, porque um homem persistente é alguém que está debaixo de uma palavra. E quem caminha debaixo de uma palavra, guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão, tem que entender que nenhum sucesso ministerial ou profissional justifica um fracasso familiar. Vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Nenhum sucesso ministerial justifica um fracasso familiar. Nenhum sucesso profissional
justifica um fracasso familiar. Quando a gente não discerne o que estamos persistindo e em que estamos insistindo, a gente pode estar sacrificando a nossa família em prol de algo que a gente acredita que é bom. Mas nem tudo que é bom é para você. Nem tudo que faz sentido é de Deus para você. Muitas vezes a gente está insistindo em algo que faz sentido. Igreja, olha para mim, a igreja de Jesus não se move por aquilo que faz sentido. O sobrenatural nunca fez sentido. Andar sobre as águas não faz sentido. O morto de 4 dias de ressuscitar não faz sentido. A adoração de um povo em volta das muralhas, fazendo com que essa muralha caia, não faz sentido. Um homem construindo uma arca ao longo de décadas para sobreviver a um dilúvio, não faz sentido. Deus pegar alguém que fazia parte de uma família, que confeccionava imagens de santos pagãos, de deuses pagãos, e pegar esse homem, tirar do meio da parentela e transformá-lo no herói da fé, no pai da fé, não faz sentido. Pegar alguém como José, que era cativo, e transformá-lo no governador do Egito, não faz sentido. Mas o sobrenatural de Deus se expressa em meio à impossibilidade. Muitas vezes a gente insiste em algo que faz sentido e não persiste em algo que não faz sentido. Mas tudo que Deus vai te chamar para viver sempre vai partir de uma premissa de impossibilidade. O que é natural você faz sozinho, Riley. O que é sobrenatural você só faz com Deus. O que é difícil você faz sozinho. O que é impossível só Deus faz com você. Alguém comigo aqui, diga amém. Insistência é quando forçamos portas. Persistência é quando caminhamos debaixo de uma palavra. André, como discernir? É simples. Você tem uma palavra para fazer o que faz? Você recebeu de Deus uma promessa para fazer o que faz? Sabe, uma das coisas mais perigosas numa pregação, que ativa a gente em relação a ser ousado, a se mover, a ser corajoso, é a gente tentar fazer isso sem antes ter uma direção. Eu já falei sobre isso aqui, não tem nada mais perigoso do que um tolo motivado. Mais importante do que a gente correr é saber para onde está indo. Mais importante do que a gente persistir é saber em quem estamos persistindo. Precisamos de uma palavra para fazermos tudo o que estamos fazendo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo aqui de verdade? Diga amém. Persistência fala a respeito de permanecer independente do que se levante. Eu quero falar sobre 3 pilares fundamentais para quem quer persistir aqui. Primeiro pilar fundamental para vivermos persistência é maturidade. Fala comigo, maturidade. Por que a maturidade é indispensável para quem quer se tornar persistente? Porque meninos não conseguem persistir. Meninos não conseguem permanecer. Meninos não conseguem perseverar. Eu tenho 3 crianças em casa. Uma tem 10, uma tem 3 e uma tem 1. A Chloe ainda não chegou nessa fase, a Ceci já está saindo dessa fase, o Benício está no meio dessa fase. Você pede algo, daqui a pouco ele não quer fazer, e aí a gente tem que ficar insistindo, forçando, e ele não quer fazer. Por quê? Porque meninos não conseguem permanecer, meninos não conseguem perseverar, meninos não conseguem caminhar debaixo de resiliência. E esse é um dos maiores desafios, e é uma das coisas que mais tem gerado caos na estrutura familiar da nossa geração. Por quê? Porque tem muitos meninos casando e achando que o casamento os tornará homens. O matrimônio não torna um menino homem. Um menino precisa caminhar ao lado de um homem para saber como um homem se porta. O casamento não preenche vazios. Alguém completo casa com alguém completo, e aí eles então transbordam. Alguém comigo aqui? Tem muita gente que está se frustrando com o relacionamento porque tem um vazio, casa com alguém que carrega um vazio e acredita que o casamento vai suprir esse vazio. Tem muita gente apaixonada que ama o outro e se divorciou. Por quê? Porque não conseguiu suprir sua expectativa, mas o outro não vai conseguir suprir algo que só Deus pode suprir. Um homem completo, quando casa com uma mulher completa, existe agora um canal de transbordo. Você está cheio, casou com alguém cheio, vocês vão transbordar, mas não dá para esperar que um indivíduo supra de alguém algo que só o próprio Deus pode suprir. Alguém comigo aqui, diga amém. Então qual que é o desafio de uma geração que tem tantos focos de maturidade? Sociólogos chamam parte da nossa geração de geração Peter Pan. Vivemos na terra do nunca, temos dificuldade em crescer. Com 15 anos eu fui emancipado, com 17 eu saí de casa, nunca mais voltei, com 19 para 20 casei.
Mas tem pessoas hoje que com 30 ainda estão tentando entender o que vão fazer da vida. Esses dias uma mulher precisou entrar com um processo, se eu não me engano na Itália, para poder remover o filho de dentro de casa. Ele tem 40 anos e não queria sair. Eu espero que eu não tenha dado ideia para ninguém aqui. Deve ter pai falando assim: amor, você conhece um advogado bom? Essa semana Giuseppe vai sair de casa. A gente precisa, irmão, precisa estar debaixo de uma palavra de Deus para nos tornarmos maduros e resilientes. Senão, a gente vai viver inconstante. Meninos não conseguem persistir. Meninos não conseguem permanecer. Meninos não conseguem perseverar. A perseverança é uma arte que a gente adquire ao longo das batalhas. Porque Deus sempre seleciona homens marcados para marcar a história. Ele pega Gideão está no meio do lagar, ele pega vários heróis da fé. José, quando é levantado como governador, está liderando dentro do cativeiro. Ele pega João Batista, a voz que clama no deserto. Ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, estava no meio do deserto, clamando, estabelecendo um caminho para o Messias. Jesus chama homens ocupados com ofícios. Por quê? Porque Deus sempre vai pegar pessoas que não estão prontas e são improváveis, mas precisam ser comprometidas com algo. Eu não estou pronto para estar onde eu estou, eu não estava pronto para assumir o que o Senhor me fez assumir, mas eu sempre fui comprometido com tudo que Ele me confiou. Quando eu liderava uma célula, um GC, com 15 jovens na garagem da minha casa, aquilo ali tinha de mim, de Kezinha, o mesmo afinco que tem uma igreja com 15 mil pessoas. E esse é um princípio: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A gente sempre cuidou de tudo que o Senhor nos confiou, como se aquilo fosse tudo que a gente tinha, porque de fato aquilo que o Senhor te confia é tudo que você tem. Se você for um bom mordomo, e for zeloso, e permanecer, e persistir, o Senhor te confiará mais, Ele aumentará o tamanho da tua bandeja, as coisas que coloca sobre ela, e se você permanecer como bom mordomo, a cada nova estação o Senhor te confiará mais coisas. Por quê? Porque homens governam, meninos não. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que têm que fazer. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que têm que fazer. A gente viu agora nessa questão entre Palestina e Israel, cidadãos retornando para Israel para poder lutar e defender o seu país. Eu não vou nem entrar nesse assunto, embora seja muito óbvio o que está acontecendo, mas o ponto é: existe uma consciência de civilidade e de necessidade de se posicionar e se portar em cada cidadão de Israel, a tal ponto que meninas e homens sabem que são soldados em potencial, e para manter aquele estado de pé, precisam servir. Eles não servem necessariamente porque gostariam, mas todos eles servem porque têm que servir. A gente está vendo uma geração que abre mão de chamado, abre mão de ministério, abre mão de qualquer coisa. Por quê? Porque não quer enfrentar o processo. Eu já falei isso aqui, vai ser canal de vida para alguém. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Diga amém. Quando você aceita gerar algo, você vai ter que enfrentar obrigatoriamente algum tipo de dor. Ou você vai enfrentar as dores de parto, ou você vai enfrentar as dores do aborto. Tem gente abortando sonhos de Deus, promessas de Deus, abortando casamento, matrimônio, família, promessas. Por quê? Porque o processo dói. Irmão, abortar dói também. A diferença é que as dores de parto passam e você tem uma vida para sempre. As dores do aborto passam, mas você tem culpa para sempre. Eu falei sobre isso semana passada. Uma atriz global que falou algo que me impactou. Eu vi esses dias um Reels dela. Ela falou: há 35 anos atrás eu abortei o meu filho. Hoje o filho que eu matei teria 35 anos de idade. Precisamos ter esse mesmo nível de consciência para as promessas de Deus. Se Deus fez uma promessa e você não está gerando, obrigatoriamente você está sufocando ela.
Deus te prometeu algo, Deus te confiou algo, Deus fez promessas para você que elas antecedem a tua existência. Então precisamos permanecer, precisamos persistir para que se cumpra a promessa que o Senhor nos fez. Você não vai ficar inconstante na tua jornada, você não vai ficar batendo cabeça, você não vai ficar andando em círculo. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai viver o que Deus te chamou para viver. Você pode declarar isso com autoridade. Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu vou viver cada palavra que o Senhor disse que eu viveria. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa noite? Aleluia! Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Visão clara e a palavra liberada. Quando eu não tenho uma visão clara, a minha visão pode apontar para um lugar que Deus não está, mas a minha boca está declarando isso. Eu vou chegar mais rápido em lugar nenhum. Quando eu tenho uma visão clara, mas eu não libero a palavra e não me movo pela palavra da fé, eu vou ser só alguém com uma boa ideia de Deus, ou que recebeu um sonho de Deus, mas que nunca vive a vontade de Deus. Sabe aquela pessoa que há 20 anos fala com você da mesma ideia, mas nunca tirou do papel, ou que recebeu de Deus uma visão para um ministério que nunca aconteceu, ou que está sempre à expectativa de algum romper que nunca se manifesta? Talvez seja alguém que até recebeu uma visão clara, mas ainda não se moveu pela fé. Você entende como que é importante as duas coisas caminharem juntas? Se eu tenho visão, mas eu não caminho, eu sou só alguém com uma boa ideia. Se eu tenho ousadia e disposição para isso, se eu tenho fé para avançar, mas eu não tenho uma visão clara, eu posso estar correndo para um lugar diferente daquele lugar que Deus me chamou para correr. Mas quando a minha visão está alinhada e eu me movo pela palavra da fé, irmão, a palavra de Deus diz que eu vou voar alto como águia. Nós correremos e não nos cansaremos. Que até os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor. Visão clara é fundamental para você reinar sobre o caos. Visão clara, irmão, faz você não ser sabotado pelos seus sentimentos. Quando tudo diz que você deu errado, você traz à tua memória a visão que Deus te deu, e você não se torna mais refém das vozes da multidão. Você sabe que Deus te deu uma palavra. Vamos ser sinceros, se José se movesse pela opinião da multidão, ele era um fracassado. Se Davi se movesse pela opinião da multidão, ele teria matado Saul. Irmão, se Jesus se movesse pela opinião da multidão, ele teria aceitado o bom conselho de Pedro e teria sido poupado da cruz. A gente não estaria de pé. Existem bons conselhos da multidão, mas nenhum deles se compara a uma boa palavra vinda de Deus. Existem bons conselhos. O problema é que alguns desses bons conselhos estimulam a gente a administrar alguns problemas. Irmão, olha para mim, cuidado com quem respeita demais os seus limites. Eu sou afiado porque eu ando com pessoas que são melhores do que eu em algumas áreas que eu ainda não rompi, que carregam algo que eu não carrego, que já viram coisas que eu não vi, que já viveram em Deus coisas que eu não vivi. Então eu derramo algo que eu tenho sobre eles, e eles derramam muito do que eles têm sobre mim. É uma edificação mútua. Então quando o pastor André me exorta sobre algo, eu preciso entender que a caminhada dele é infinitamente maior do que a minha. Ele conquistou o direito de ser ouvido. Os meus pais podem falar sobre casamento, porque são casados há décadas e o casamento deles me inspira. Tem alguns amigos que eu olho os filhos e eu falo: uau, cara, eu queria aprender a criar meus filhos como esse cara cria. Olha que precioso que é o filho dele. Olha a educação que tem a filha dele. Você tem que ser seletivo em quem você para ouvir, irmão, porque a grande verdade é que tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. A gente está falando sobre isso no carro essa semana. Um menino que estava querendo dar conselho para o Sami sobre filhos, nem filho tem, nem casado é. 10 minutos dando um sermão sobre criação de filhos. Aí alguém no carro comentou: cara, mas o cara nem tem filho. A gente falou: não, é pior do que isso, porque ter filho não te dá autoridade para ensinar sobre criação de filhos. Você primeiro cria o seu filho, quando ele for criado, os frutos vão dizer se você acertou ou não. Ter um filho não torna ninguém mais maduro do que quem não tem. Agora, quando os nossos filhos se tornarem homens, o homem que eles se tornaram vão apontar a respeito da criação que eles tiveram.
É interessante porque lá em Abu Dhabi, lá em Dubai, estava conversando com uma família e ele falou: pastor, aqui o meu nome mudou. O meu nome é Flávio, mas aqui eles me chamam, eu não vou lembrar o nome agora, mas vamos supor que o filho dele seja, sei lá, Patek, porque é tipo isso assim. E lá, pai de Patek, vamos supor que o nome termo pai seja Aba, ok? Então meu nome aqui agora é Aba Patek. Eu sou pai do Patek. Se o seu nome for Felipe, vai ser, estou dando só um exemplo, tá? Vai ser Aba Felipe, Aba Cecília. Por quê? Porque eles chamam você pelo nome do seu filho. Então agora eu não sou mais quem eu era, agora eu sou pai do meu filho. Por quê? Porque as pessoas que conhecem o meu filho fala muito a respeito de quem eu sou. Olha isso, irmão. Mas sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de... Quem que é? É o Benício? Foi só falar, hein? E aí, Ben, você tá bem, meu filho? Tá bem? Aí eu lembrei de algo impressionante que acontece na Bíblia. A Bíblia diz que quando Davi mata o gigante, o rei pergunta quem é o pai desse menino. Irmão, ele não pergunta quem é esse menino. A dúvida dele é: irmão, quem é o pai desse menino? Porque ele pensa assim: se esse moleque mata um gigante, imagina o que o pai dele não faz. Você está comigo? Irmão, guarda isso. Guarda isso em nome de Jesus. Pessoas vão ver o que você está vivendo e vão querer saber quem é o seu pai. Irmão, olha a prosperidade desse cara. Irmão, quem é o seu pai? Você vai falar: senta aqui, deixa eu te contar uma história. Pessoas vão ver os frutos que Deus vai gerar na minha família por obediência e não porque a gente é capacitado para isso. Eu não fui capacitado para pastorear em Miami, eu não tinha nem a cidadania, nem a imigração e nem a língua. Deus me trouxe de forma sobrenatural. Agora deu para a gente uma autoridade migratória e vai dar em algum momento uma autoridade também da língua. Eu não tinha nada que me capacitasse para liderar uma igreja em Alphaville. Mas Deus, ele é especialista em confundir os que pensam que são, usando os que sabem que não são, e carregam a glória do grande eu sou. Irmão, se você souber quem você é, se você tiver visão clara sobre quem você é, sobre o que Deus tem para você, sobre a palavra que Deus já liberou sobre você, sobre o futuro que Deus desenhou para você, nenhum conselho da multidão vai te fazer desanimar da palavra que Deus já te deu. Você lembra de Neemias? Neemias está lá reconstruindo. Ele fez em dias o que aquele povo não conseguiu fazer em décadas. E chega no momento que não conseguiram pará-lo, não conseguiram distraí-lo, não conseguiram desanimá-lo. E aí então mandam um mensageiro falar com ele: ei, Neemias, a gente queria conversar com você, desce para a gente conversar um pouco. E Neemias responde o mensageiro: avisa que eu estou ocupado demais com uma visão que Deus me deu. O mensageiro retorna outras vezes com o mesmo convite. E ele recebe de Neemias a mesma resposta. Irmão, olha para mim. Quem tem uma visão clara de Deus não perde tempo discutindo com quem tem uma opinião natural. Guarda isso. Pastor, você não acha que... Não, eu não acho. Pois Deus já me deu uma visão. Eu parei de achar e eu estou me movendo pelo que Ele acha. É melhor do que o que eu acho. Pastor, você não acha melhor? Não, eu até achava, mas Deus falou comigo diferente, é por isso que a gente está se movendo. Pastor, você não acha que a gente precisava? Então, eu também achava, naturalmente faz sentido, mas Deus me mostrou uma visão que é para o outro lugar, e Ele não precisa provar para mim que sabe o que faz, porque eu escolhi deixar Deus ser Deus na minha vida, irmão. Eu abri mão do controle. Você está comigo? Diga amém. E vou finalizar. Uau, 8.400 famílias conectadas. Jesus. Você pode celebrar Jesus, você pode celebrar cada família que está conectada. Jesus. Verdade, irmão, que a gente usufrui à medida que a gente desperta. Olha para mim, não perde isso, por favor. Se você precisar sair, eu vou terminar em 4, 5 minutos. Se você precisar sair, não tem problema, mas você que está aqui, olha para mim, não se distrai. Irmão, você só usufrui daquilo que você despertou. Eu recebi essa palavra uma vez e para mim fez muito sentido. Alguém que eu nunca conheci pessoalmente, é uma mulher, é uma influencer. Eu nunca imaginei que ela tinha que Deus usava ela através do profético. Ela mandou uma mensagem no direct e falou: André, tudo bem? Cara, Deus me deu uma palavra para você. E Ele disse que as áreas do seu ministério que ainda não foram ativadas são áreas que você ainda não discerniu. E à medida que você for entendendo, Ele vai fazendo.
Cara, aquilo foi tão poderoso, porque eu parei para analisar os meus últimos anos, e todas as áreas que eu rompi são áreas que eu entendi o que Deus esperava de mim. E todas as áreas que eu ainda não rompi são áreas que eu ainda estou confuso. Deus, eu estou confuso, eu não sei se é isso ou aquilo, eu não sei se é para eu fazer isso, eu não sei se é para eu ir para cá ou para cá. Irmão, à medida que você desperta, você rompe. À medida que você desperta, você usufrui. Um homem que entendeu que a coisa mais preciosa que ele tem é a família, vai parar de perder tempo com qualquer coisa que não seja o principal. Um homem que entendeu que o que tem de mais poderoso na história dele é poder trabalhar e construir algo com Deus, não vai ficar vindo só para assistir um culto, ele vai querer fazer parte da construção junto com Deus, de algo que é maior do que ele. Você percebe que à medida que você vai despertando, você vai usufruindo. Tem gente que pergunta: pastor, por que você prega com tanta paixão? Porque um dia eu entendi que alguém pode estar me ouvindo pela última vez, no meio de uma multidão com 8.400 pessoas, se tiver pelo menos 2 pessoas por média em cada casa, a gente está pregando hoje para 16.000 pessoas, e eu tenho certeza que talvez nessas 16.000 pessoas, alguém pode estar ouvindo falar de Jesus pela última vez. Então essa clareza traz para mim um entendimento, e por isso eu preciso queimar como se fosse a última vez, porque vai ser para alguém. Você está comigo? Diga amém. A clareza, irmão, faz você ser mais intencional, mais apaixonado, mais intenso. Faz você se mover menos por opiniões alheias, menos por circunstâncias externas. Você não é mais refém daquilo que está ao teu redor, porque você carrega uma palavra de Deus. Deus já me comunicou algo e eu me movo por aquilo que Ele me mostrou. E não importa o que dizem, o que pensam, o que se levanta. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Provérbios 25:2 diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Olha que forte isso, irmão. A glória de Deus é ocultar certas coisas, e tentar descobri-las é a glória dos reis. Irmão, olha para mim, eu vou terminar aqui. Por que Deus não deixa tudo tão claro para todo mundo? Porque a dinâmica que Ele quer estabelecer é de intimidade e relacionamento. Tem coisas que Ele revela para toda a criação. Tem coisas que Ele revela só para a multidão que está perto. Tem coisas que Ele revela só para os discípulos que estão ao lado. Tem coisas que Ele revela só para os amigos. A palavra de Deus diz, olha que poderoso isso. Deixa eu achar qual que é o versículo. João 15:15 ele diz: eu já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Mateus 13:10 diz: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Senhor, por que você fala através de parábolas? Nem todo mundo entende. E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Sabe o que é interessante? Eu vou finalizar aqui. A banda pode subir. Sabe o que é interessante, irmão? À medida que eu caminho com Deus, Deus me revela algo além. Porque Ele sabe que eu estou com fome e eu estou pronto para ouvir os segredos que Ele quer compartilhar. E eu caminho mais, Ele fala mais. Eu mergulho mais, Ele derrama mais. E eu busco mais, e Ele me entrega mais. E eu me quebranto mais, e Ele transborda mais. É por isso, irmão, que tem gente que tem 1 ano de jornada de fé e está vivendo coisas que tem gente que está 20 anos caminhando com Deus e ainda não viveu. Sabe qual que é um princípio da miopia? A miopia, você já conheceu alguém que você até achou que a pessoa era antipática, depois de algum tempo você descobriu que ela era míope? Alguém se identificou aqui, ó. Alguém? Você fala assim: cara, passei por você, você nem falou comigo. E falando: mano, eu nem vi. Alguém já viveu isso? Por que isso acontece? Porque é uma característica de você até enxergar, mas não consegue discernir o que está enxergando. Irmão, olha para mim. Tem muita gente que está míope na fé, porque você até consegue enxergar que Deus está aqui, mas você ainda não discerniu o que Ele está fazendo. Você consegue até enxergar que Deus tem algo para esse ano, mas você ainda não conseguiu discernir o que Ele tem para você. Você consegue até enxergar que Deus está fazendo uma coisa nova, mas você não consegue ainda discernir o que Deus está fazendo. Irmão, a palavra de Deus tem um versículo que eu acho tão poderoso. Ele diz assim: veja, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem?
Irmão, Deus está fazendo uma coisa nova no meio do povo, está gerando uma fonte de água doce no meio do deserto, e ainda assim tem gente que ainda não entendeu que Deus está gerando uma nova estação. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!